está precisando se organizar para fazer um artigo, seja para uma disciplina ou seja para enviar para uma revista científica e quer se organizar antes de começar a fazer o artigo? Eu sou a Mali, no Pesquisa na Prática de hoje a gente vai mostrar aqui na prática como você pode então se planejar para poder fazer um artigo com um pouco mais de tranquilidade dentro de 3 meses. E a gente vai mostrar aqui na prática usando como exemplo um planner que a gente fez especialmente para você. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Esse mês é geralmente um mês de organização para a gente poder começar o ano que vem já com o pé direito, com tudo organizado. Então, a nossa ideia nessa série de vídeos é se organizar, se planejar. Então, a gente já fez aqui um vídeo sobre planejamento do projeto de pesquisa, já fez um vídeo sobre o planejamento da dissertação e já fez um vídeo sobre o planejamento da tese. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar como você pode se planejar para escrever um artigo científico. Amália, mas eu vou escrever um artigo do zero, totalmente do zero, coletando e analisando dados? Não! Aqui a gente está pensando num exemplo onde você já fez a pesquisa, digamos que você acabou de concluir a sua tese de doutorado, você acabou de concluir a sua dissertação de mestrado, precisa transformar ela em um artigo científico, você precisa fazer um artigo um pouco mais simples para uma disciplina do mestrado, do doutorado, então você já fez a coleta, você já fez a análise, a ideia é realmente escrever o artigo para poder submeter para uma revista científica ou enfim, para poder enviar para onde você precisa enviar. Então a gente vai pensar num prazo de 3 meses para poder escrever esse artigo com calma e com tranquilidade. De novo, esse aqui é um exemplo de um planejamento, você pode fazer ajustes de acordo com o tempo que você tem disponível. Ideal é que você sempre comece com um pequeno projeto de pesquisa, mesmo que seja um artigo, o ideal é que tenha uma ideia por trás de um planejamento, ou seja, um projeto de pesquisa, mesmo que você não precise mostrar para ninguém, apresentar para ninguém. É ideal que você pense num projeto de pesquisa antes de escrever o seu artigo. Se você não tem nenhum projeto por trás desse artigo, eu vou deixar o cardzinho do vídeo aqui em cima onde a gente falou sobre planejamento de projeto de pesquisa para você ver o que você vai precisar fazer e aí, claro, poder se organizar. E todo esse planejamento a gente vai usar como exemplo um planner que a gente fez especialmente para você. Então você pode correr aqui na descrição desse vídeo e já baixar esse planner para começar o ano que vem com o pé direito. E aproveitando, se você é novo aqui no nosso canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E sempre dá uma olhadinha nas descrições dos nossos vídeos. A gente sempre deixa links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Amália, mas o que é um artigo científico? Eu não sei o que é um artigo científico, um artigo teórico, o que é um artigo empírico. Calma o coração, a gente já falou aqui no canal sobre o que é um artigo teórico e o que é um artigo empírico, e eu vou deixar o cardzinho dos vídeos aqui em cima para você dar uma olhada enquanto eu estou falando isso. E aí você olha e vai ficar com uma ideia melhor do que é um artigo teórico, do que é um artigo empírico para você se organizar. Mas esse planejamento é um planejamento genérico que funciona para qualquer tipo de artigo que você tenha que escrever. De novo, pensando que você já fez as leituras, enfim, já leu tudo que você precisa ler, caso o seu artigo seja teórico ou uma revisão de literatura, e pensando que você já coletou e já analisou os dados, caso o seu artigo seja um artigo empírico, onde você precisou coletar e analisar os dados. Então, vamos lá, a gente vai pensar num planejamento de 3 meses. E aí eu vou usar o planner, então, como é um planner genérico, eu vou colocar o ano aqui 2022, né? Então, eu vou ter janeiro, fevereiro e março de 2022 para organizar esse meu artigo. Legal também levar em consideração que você pense no processo de submissão. Então, vamos lá. Se você, de repente, precisa entregar ou comprovar para o seu programa de pós-graduação que você tem um artigo aceito, você tem que levar em consideração que demora o processo de aceite das revistas científicas. Às vezes demora 1 ano, 2 anos. Então, se você está iniciando o doutorado agora, já começa a pensar agora em escrever e submeter um artigo para você ter esses 4 anos já com o artigo publicado, ficar mais tranquilo, mais tranquilo. Agora, se você não vai precisar comprovar o aceite, mas sim a submissão, ou seja, enviar o artigo para a revista, aí fica um pouco mais tranquilo esse prazo, porque enviou o artigo para a revista, você tem um e-mail que você enviou o artigo ali de submissão, e aí você pode enviar
para o seu programa de pós-graduação, caso você precise comprovar isso. O que a gente sempre sugere é que você comece o planejamento de trás para frente, fica um pouco mais fácil de se organizar. Então, final de março, você vai submeter o artigo. E aí aqui pode ser enviar para o professor, para a professora da disciplina ou submeter para uma revista científica. O que eu sugiro? Que você deixe um tempo para fazer isso, 1 ou 2 dias, porque às vezes a gente precisa preparar uma carta de apresentação do artigo, fazer algum cadastro em algum site. Então, assim, não é uma coisa do tipo, vou fazer agora e terminei. Leva uns 2 ou 3 dias, pelo menos, para você poder organizar todos os documentos. Então, separe alguns dias para poder fazer isso. Antes de fazer isso, você vai precisar fazer uma bela de uma revisão do texto, leitura, né, final para ver se está tudo certinho e formatação de acordo com a revista. Também leva alguns dias, uns 2 ou 3 dias, dependendo da sua facilidade ali com o Word ou com outro aplicativo, outro programa que você esteja usando para editar o texto, ou enfim, se você vai mandar para uma outra pessoa, também tem prazo de entrega, então considere isso no seu prazo. Você vai precisar também conversar com autores ou com autoras ou enviar esse documento para o seu orientador ou sua orientadora dar uma última lida. Então, eu vou colocar aqui no início de março, finalizar texto e compartilhar. Vou botar compartilhar porque pode ser enviar para outros coautores, outras coautoras, ou enviar para o seu orientador, para o seu orientador. Então, eu vou colocar mais genérico assim, compartilhar. Então, eu tenho janeiro e fevereiro para realmente escrever o artigo. O artigo empírico, ele vai ter introdução, revisão de literatura, geralmente, né? A maior parte deles. Introdução, revisão de literatura, alguns têm, alguns não têm, método, resultados, discussões e considerações finais. E artigos teóricos têm mais a discussão. Se o seu artigo é empírico, eu sugiro que divida metade em fevereiro, metade em janeiro. Então, aqui em fevereiro, você vai fazer o quê? Você vai escrever resultados, discussões e considerações finais. E aqui em janeiro, você vai escrever introdução, ou o esboço da introdução, revisão de literatura e método. Se o seu artigo for teórico, então eu vou colocar aqui assim, empírico, teórico. Você vai escrever aqui introdução, você vai escrever aqui primeira parte da discussão, aqui você vai escrever a segunda parte da discussão e considerações finais. Essa é uma ideia, de novo, de um planejamento genérico, caso você queira escrever um artigo científico, mas você já fez a pesquisa, já coletou, já analisou dados, agora você vai sentar e escrever o artigo. Em 3 meses é possível, sim, se organizar, identificar a revista, organizar isso direitinho, e aí você vai ter esse tempo para poder colocar em prática e escrever o seu artigo científico. De novo, essa é uma sugestão de planejamento de artigo. Se você tem mais tempo, você pode deixar um pouco mais espaçado isso. Ou se você vai precisar ainda colocar em prática a pesquisa, de novo, dá uma olhadinha lá no vídeo de projeto para você poder fazer isso e aí, então, colocar em prática a análise, discussões e resultados, depois escrever o artigo para poder submeter para uma revista. Mas, de novo, a ideia aqui é mostrar mais ou menos como que você pode se organizar, quais são as etapas que você vai precisar fazer para poder escrever um artigo científico, e aí você pode se organizar nesse mês para começar o próximo ano com o pé direito, já colocando em prática muitos planos e muitas metas. Aproveitando, esse é o último vídeo do ano, eu espero que 2021 tenha sido um ano bom para você, e eu espero realmente que 2022 seja um ano maravilhoso de muitas conquistas para você e para sua família, sempre com muita saúde. Obrigada por nos acompanhar aqui nesse ano de 2021 no nosso canal e aguarde 2022 com muitas novidades e com muito conteúdo. De verdade, um super beijo, muito obrigada por tudo e a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!